Olá, boa noite. Um suposto trote deixou quase 1.500 universitários da UEA sem aula na manhã de hoje aqui em Manaus. Na unidade da Cachoeirinha, um telefonema anônimo dizia que no prédio havia uma bomba. Minutos depois, a mesma situação se repetiu na unidade da Djalma Batista. O grupamento antibombas da Polícia Militar foi chamado, mas nenhum artefato foi encontrado. Uma manhã de portões fechados, alunos do lado de fora e lá dentro, policiais do Esquadrão Antibombas que faziam uma varredura no prédio. Imediatamente a Secretaria de Segurança foi comunicada, os prédios foram esvaziados, o Esquadrão Antibombas já encontra-se trabalhando e as investigações começaram. Essa aluna estava na biblioteca quando soube da suspeita de bomba. Conduziram tudo bem tranquilamente lá na hora. A bibliotecária recebeu a informação pelas redes sociais, mas não acreditou. Estávamos trabalhando quando um professor chegou à biblioteca e disse que havia uma ameaça de suspeita de bomba dentro do prédio. E aí pediu para a gente esvaziar o prédio, por via das dúvidas, esvaziamos o prédio. Na unidade de saúde da Cachoeirinha funciona também o restaurante dos estudantes. 1.000 refeições tiveram de ser doadas para uma entidade assistencial. Foram quase 5 horas de varredura e nada foi encontrado. Mas a suspeita de bomba não foi apenas nesta unidade. Aqui na sede da Escola Normal Superior, localizada na Avenida Djalma Batista, a ameaça de bomba também chegou por meio de um telefonema anônimo. Cerca de 400 alunos estavam no prédio, que precisou ser evacuado. A gente fica assim, meio surpreso, né, assim, por achar assim meio estranho, né, porque do nada a gente está estudando, aí chegam os policiais e começam a falar para a gente evacuar o local. Militares do Grupo Marte, acompanhados de funcionários, fizeram uma varredura no prédio em busca de algum tipo de artefato. A gente está em final de semestre, então são provas, defesas de TCC, né, que são os trabalhos de conclusão de curso dos alunos de diferentes cursos, e a princípio a gente acredita ter sido, se for motivado por uma questão acadêmica, seria essa. Enquanto alguns estudantes chegavam à faculdade e davam meia volta, outros permaneceram no local em busca de informações sobre a continuidade das aulas. A vistoria da polícia foi finalizada por volta do meio-dia e nenhum tipo de objeto suspeito foi encontrado. Em seguida, o prédio foi liberado para a entrada dos alunos. E é inadmissível atitudes irresponsáveis, injuriosas, impensadas e irrefletidas como essas. A intenção é intranquilizar a comunidade, é tornar o ambiente inseguro, é causar dano. Esse dano não acontecerá, nossa universidade permanecerá funcionando, não é isso que vai baixar a cabeça da Universidade do Estado do Amazonas. E uma escola localizada no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, foi assaltada no início da tarde de hoje. De acordo com a Polícia Militar, para ter acesso à escola, a dupla teria se passado por pais de estudantes que queriam pagar a mensalidade. Lá dentro, os assaltantes armados renderam funcionários e foram direto à secretaria, de onde roubaram R$3.000. Os alunos que estavam em sala não perceberam a ação dos bandidos, que seguem foragidos e ainda não foram identificados. Segundo o centro educacional, um assalto parecido ocorreu no ano passado, quando foram levados R$2.000. O caso de hoje é investigado pelo 6º Distrito Integrado de Polícia. Mais uma blitz da Lei Seca foi realizada pelo Detran neste fim de semana. Desta vez, vários carros e motos com restrição de roubo e também com placas clonadas foram apreendidos. Em uma das barreiras de fiscalização, os agentes, mais uma vez, foram agredidos. Na noite de sábado, durante as fiscalizações, uma surpresa. Em uma das barreiras, os agentes do Detran foram recebidos a pedradas. O tumulto foi registrado nessas imagens, feitas com celular, na Avenida Altasmirim, na zona leste de Manaus. A Polícia Militar, que estava no local, deu suporte aos agentes. Após a confusão, o Departamento Estadual de Trânsito flagrou condutores embriagados e fez a apreensão de quase 100 motocicletas e 25 carros. A maioria com restrição de roubo e alguns com placas clonadas. As motos estão com chassi adulterado
e outras com a numeração raspada. Até micro-ônibus que operam no transporte coletivo da cidade foram flagrados com placas clonadas. Outro caso que chamou a atenção dos agentes é que na mesma noite 3 motocicletas foram apreendidas com placas idênticas. Quando nós chegamos para essa operação, fomos recebidos ali com garrafas, com pedras, com aquelas bombas que chamam de catolé, popularmente catolé, enfim, e nós estávamos com a polícia que nos dá apoio, a Raucan, a Polícia Civil, foi quando eles interviram, inclusive com aqueles escudos de proteção, porque era muita gente. Tivemos dando materiais e veículos que foram amassados em virtude de atirarem pedras e garrafas, e 48 motocicletas roubadas ou clonadas, ônibus da mesma cooperativa com a mesma placa clonados. Então nós temos que mostrar para as pessoas que isso tem que acabar. Um homem que se passava por policial militar foi preso neste domingo pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito na barreira da M010. Ele conduziu uma caminhonete que estava com a documentação regularizada, mas como estava sem a Carteira Nacional de Habilitação, apresentou uma carteira de identidade de PM. Desconfiados, os policiais, ao checarem o documento, descobriram que ele era falso. Jefferson Vasconcelos de Souza, de 32 anos, se apresentava como cabo da Polícia Militar com o nome de Jefferson Vasconcelos Ferreira. E segundo informações do Tribunal de Justiça, ele é reincidente, pois já responde por falsidade ideológica e roubo. Ele foi conduzido ao 15º Distrito Integrado de Polícia. Após a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas determinar o afastamento do delegado titular do município de Juruá, agora um novo vídeo circula nas redes sociais em que os presos pedem a permanência do delegado. No vídeo, os presos da delegacia do município de Juruá, a 671 quilômetros de Manaus, pedem a permanência do delegado titular Daniel Trindade. O afastamento dele foi determinado pela Secretaria de Segurança Pública na semana passada, após outro vídeo ter sido divulgado nas redes sociais, em que ele aparece intermediando uma briga entre 2 detentos. A suposta luta é acompanhada por outros presos. A partir daí, o delegado passou a ser investigado pela Corregedoria Geral, mas até o fim das investigações ele seria transferido para Carauari. No entanto, a transferência foi suspensa pelo Tribunal de Justiça na última sexta-feira. O delegado, que também é professor de artes marciais, alega que vem desenvolvendo um trabalho social com os presos por meio do MMA. A polícia da capital apresentou esta manhã um homem acusado de latrocínio, roubo seguido de morte. O crime ocorreu no mês de março no conjunto Eldorado. O acusado é Daniel Gomes de Souza, de apenas 18 anos. De acordo com a polícia, ele já tem pelo menos 2 passagens por roubo na Delegacia de Apuração de Atos Infracionais, porque cometeu os crimes quando ainda era menor de idade. No dia 25 de março deste ano, a vítima foi o técnico de segurança do trabalho, Márcio Adriano Batista, de 38 anos. Ele teria reagido à ação de Daniel, que estava com um comparsa pronto para roubar um veículo. As investigações apontam que foi Daniel o autor do disparo que matou a vítima. A intenção do traficante era pegar um S10 e fazer a comercialização com o interior do estado do Amazonas. E por isso requisitou do Rodrigo e do Daniel esse veículo, né? O carro da vítima foi levado pelos assaltantes e encontrado no dia seguinte em um terreno na Zona Norte. O delegado explica que o roubo foi encomendado por um traficante. Foi o Daniel que atirou, que fez o disparo. Ele confessa aqui na Delegacia de Roubos e Furtos a autoria do disparo. A polícia ainda procura pelo comparsa de Daniel, que foi identificado, mas continua foragido. O Rodrigo encontra-se foragido e caso alguém tenha algum conhecimento onde o mesmo se encontre, que entre em contato com a Delegacia de Roubos e Furtos no telefone 999-62-2187, fala com o delegado Adriano Félix. Começou hoje o prazo para os taxistas fazerem a alteração no taxímetro. A tarifa foi reajustada em mais de 8% e o prazo para os permissionários fazerem as mudanças termina no dia 10 de agosto. Um ajuste no taxímetro que pode espantar os passageiros. Aí sabe que
pelo noticiário, pela imprensa, que está tendo aumento, ele não sabe muitas vezes de quanto, às vezes a pessoa não se importa com o cálculo e fica com medo de pegar o táxi depois de um aumento desse. Até ir se habituando leva um tempo. O reajuste concedido pela Prefeitura, 8,32%. Isso significa dizer que a bandeira 1, antes R$ 2,40, teve um acréscimo de 20 centavos. E a bandeira 2, antes R$ 3,20, agora R$ 3,45. A hora do táxi parado, antes R$ 35, agora R$ 40. Difícil para uma cidade que tem um trânsito como Manaus. Reajuste para a categoria não acontecia desde 2013. Este taxista diz que o reajuste é insignificante, se comparado com o aumento na manutenção dos veículos e também o preço dos combustíveis praticados hoje na capital. Pouco demais. Tem vários aumentos aí de combustível aí, não está defasado. Este outro fez um cálculo rápido e, segundo ele, uma corrida do Centro Histórico de Manaus para a Ponta Negra, na bandeira 1, antes custava R$ 40. Com o reajuste, subirá para R$ 44. Não, tudo que vem é em boa hora. Entendeu? Para mim, não sei para ter mais colega, é em boa hora. Mas também a gente vai pegar as consequências até normalizar. Todos os 4.000 táxis que circulam em Manaus deverão passar pela alteração no taxímetro até o dia 10 de agosto. E definindo um calendário pré-determinado por final de placa. Então, o taxista vai ter uma semana inteira para fazer a regularização, de acordo com o final da placa. Essa semana é o final 0. Então, todos aqueles taxistas que têm o final da placa nacional 0, pode se dirigir aqui no posto do IPEM. O posto de vistoria fica no Distrito Industrial 2, na Zona Sul. O preço tabelado dos táxis que fazem o translado do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes para diversos pontos da cidade também vai sofrer alteração. E para fazer a troca do chip do equipamento, os permissionários precisam pagar R$ 190 para a oficina credenciada e mais R$ 37,50 de vistoria do IPEM. Os municípios de Silves e Altazes também passaram a integrar nesta segunda-feira a lista da Defesa Civil do Estado e com isso subiu para 44 o número de cidades em situação de emergência no Amazonas por conta da cheia dos rios. Nos 2 municípios são quase 2.000 famílias afetadas com a subida das águas e com o decreto passam também a receber ajuda humanitária da Defesa Civil. Em todo o estado são 445.000 pessoas atingidas. Boca do Acre permanece em estado de calamidade pública. E vamos conferir agora como vai ficar o tempo nesta terça-feira aqui na capital e também em alguns municípios do interior. Em Maués, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 25 e 33 graus. Em Eirunepé, o sol aparece entre nuvens e também pode chover em pontos isolados. Mínima de 24 e a máxima chega aos 32 graus. Em Manaus, o tempo fica mais fechado e a probabilidade de chuva fraca no decorrer do dia. Mínima de 26 e a máxima chega aos 31 graus. Hoje, 15 de junho, é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Aqui na capital, uma caminhada chamou a atenção para o grande número de ocorrências contra os idosos registradas só nos primeiros 4 meses do ano no estado. A caminhada de conscientização sobre violência e maus tratos contra a pessoa idosa movimentou a Avenida Eduardo Ribeiro, no centro da capital. 15 de junho marca o Dia Mundial sobre o tema. Representantes das entidades de apoio à terceira idade também chamaram a atenção para os abusos cometidos contra os idosos. É uma manifestação pública para que haja apoio, atenção especial a idosos contra a violência. Está vinculado a esse movimento, pedindo à população, pedindo às autoridades que olhem pelos idosos. De acordo com as estatísticas, os principais tipos de abuso ainda são o físico, o psicológico, o abandono, a negligência e a exploração financeira. Os crimes também ainda preocupam, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. De janeiro a abril deste ano, foram registradas 2.603 ocorrências contra idosos no estado. A maior incidência está relacionada a furto, seguido de ameaça, roubo e perturbação da tranquilidade.
E com muita disposição, eles e elas também tentam quebrar o preconceito. Pelo respeito, porque a gente chega nos ônibus, tem jovens que faz de conta que estão dormindo, que dormem, viram a cara e a gente vem em pé até nas nossas atividades. E tem gente que diz que nós somos velhos. Sim, nós com muito gosto estamos envelhecendo, mas com muita garra. A caminhada ainda contou com fanfarra e teve o apoio de estudantes da capital. Sexta-feira foi dia dos namorados e os casais vencedores da promoção da Band Amazonas no Facebook puderam comemorar a data em alto estilo, com direito a motorista particular e um jantar bem romântico. A Band Amazonas lançou o desafio no Facebook. A foto enviada por Manuel e Karen Marques mostra o casal em um momento bem romântico, contemplando o amor dos dois em meio à natureza. Já o momento a dois dos noivos Hannah e Clayton foi registrado durante uma viagem do casal ao litoral brasileiro. Os dois casais, donos das melhores fotos, tiveram uma noite simplesmente digna de rei e de rainha, com direito a carro, motorista particular e um jantar romântico pra lá de especial. E a gente, é claro, acompanhou tudo isso. Em casa, os últimos retoques na roupa, na maquiagem e tudo pronto para o jantar. Na porta, carro e motorista particular aguardavam o casal Manuel e Karen. Do outro lado da cidade, os noivos Hannah e Clayton também eram só expectativa. O destino dos dois casais era o mesmo, um dos restaurantes mais tradicionais da cidade. Agradecer a nossos clientes, né, que são principais peças fundamentais do nosso restaurante, né, te agradecer isso e a Band, a parceria que está tendo prestando com a gente hoje. Na chegada, uma recepção em grande estilo, flores na mão e beijo para celebrar a noite. O Dia dos Namorados para os dois casais não poderia ser comemorado de outra maneira. Eu adorei, maravilhosa a experiência. Todos os momentos com eles são maravilhosos. Os presentes que a Bandeirante nos deu tornou ainda a nossa vida um pouco melhor, né? É muito bom a Band proporcionar esse momento único, né? E ao meu lado, a pessoa mais incrível do mundo. Eu sou muito feliz de ter ele comigo. Para mim não poderia ser melhor. Estar ao lado da minha noiva, né? Minha futura mulher. Para mim não tem coisa melhor que podia ter acontecido. Uma noite para ficar marcada na vida dos casais. Agora o futebol. O Nacional venceu o Princesa dos Solimões na primeira partida da final do Campeonato Amazonense no último sábado. Com a vitória, agora o Leão da Vila pode perder por até 1 gol de diferença no jogo de volta no próximo sábado, que também será na Arena da Amazônia, e garantir, quem sabe, o título de 2015. Pouco mais de 3.000 torcedores compareceram para conferir a partida entre Nacional e Princesa dos Solimões no gramado da Arena da Amazônia em Manaus. Logo no início do jogo, Fininho não conseguiu finalizar bem a jogada que poderia abrir o placar para o Leão da Vila Municipal. Mas o Princesa também quase conseguiu marcar surpresa no início da partida. Durante a partida, ambas as equipes perderam outras oportunidades e o primeiro tempo ficou no 0-0. Na etapa complementar, o Leão da Vila voltou mais ofensivo. Aos 3 minutos, Júnior Paraíba finalizou de fora da área, mas a bola não passou da trave esquerda do adversário. De tanto insistir, o Nacional não demorou para marcar o primeiro gol da partida. Aos 10 minutos, Charles cobrou escanteio e Maurício Leal, livre de marcação, completou de cabeça. Nacional 1, Princesa dos Solimões 0. Não tem nada definido. Eles ganharam a primeira batalha, quem sabe a gente pode ganhar a segunda. Então, mais uma vez, temos que entrar preparado, temos que treinar com muita humildade e deixar para decidir dentro de campo, porque fora de campo as palavras não vão valer de nada. O jogo de volta acontece no próximo sábado e também será realizado na Arena da Amazônia.
Espero que no segundo jogo a gente possa melhorar um pouco mais e definir esse campeonato. E neste fim de semana, as quadras do Complexo Turístico da Ponta Negra foram o palco da terceira etapa do circuito Band de Vôlei de Praia, uma parceria da Federação Amazonense de Vôlei com a Band Amazonas. As disputas foram nas categorias Sub-19 e Sub-21 masculino e feminino. Homens e mulheres em busca de um lugar ao sol no cenário do vôlei de praia. As emoções nas quadras esportivas da Ponta Negra começaram ainda na sexta-feira, com 35 duplas em disputa. No sábado, as partidas foram ainda mais acirradas e valeram vaga para as finais da competição. Após 3 dias de intensa disputa, o destaque das finais da terceira etapa do circuito Band de Vôlei de Praia foi a presença do público, que lotou as arquibancadas aqui na Ponta Negra. E o público contagiou os jogadores que realizaram duelos épicos nas finais. Na categoria Sub-19 feminino, as irmãs Aline e Karine usaram todo o entrosamento em família para garantir a medalha de ouro. Às vezes a gente briga, mas depois fica tudo bem na quadra, mas a gente dá muito bem jogando, isso que importa. No Sub-21, vitória da dupla Clícia e Rochelle, que agora vão representar o Amazonas em uma competição no Rio de Janeiro. Dia 25 de junho a gente viaja para o Rio de Janeiro para disputar o Campeonato Brasileiro Sub-21. A gente vai lá tentar ver se a gente consegue um bom resultado. Na primeira final do naipe masculino, uma disputa entre duplas de Roraima na categoria Sub-21. Rodrigo e Ian perderam o primeiro set, mas viraram o placar e venceram a partida no tie-break. A gente tem que ir atrás de uma vitória que já estava praticamente na mão deles, então a gente tem que usar o dobro do esforço e correr atrás disso. Então é muito massa ganhar uma medalha em cima disso. Na última partida da noite, Amazonas de uniforme amarelo contra Roraima de uniforme verde. De um lado, os pequenos e valentes Alan e Anderson contra a experiente dupla Reipinha e o Emerson, que usaram bem a diferença na estatura para vencer a partida por 2-0. Para o presidente da Federação Amazonense de Vôlei, a competição foi um belo laboratório para a descoberta de novas promessas do esporte. Trazer essa meninada, mostrar essa meninada jogando, é a possibilidade que a gente tem de escolher os melhores para que no futuro possam representar o Amazonas nos campeonatos brasileiros de vôlei de praia. E a Band Amazonas já se prepara para o próximo desafio, o circuito Band de vôlei de praia na categoria adulto, que vai ser disputado entre os meses de julho e novembro deste ano, também na Ponta Negra. É um nível de categoria acima, então a disputa tende a ser bem mais acirrada e com certeza o público vai prestigiar da mesma forma, até bem mais, e vai estar promovendo junto com a gente para o Amazonas, vai levar o nome do Amazonas para o vôlei de praia Brasil afora. E aqui no Band Cidade, claro, você acompanha o calendário aí das próximas disputas. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet. Acesse band.com.br/Amazonas. E você também pode acompanhar a programação da Band pelo Facebook. Acesse facebook.com/BandAmazonas. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Boa noite para você, até amanhã.